Ele tem muita personalidade. Tem. Ele é um moleque jovem, é um moleque... jogar hoje no Vasco não é fácil. Jogar no Vasco não é fácil, pelo tempo que o time está sem vencer. Essa coisa de time sobe, desce, crise, problemas financeiros, problemas políticos. E jogar no Vasco com essa característica de ser um jovem, de ser um jogador que vem da base e tal, não é fácil. E ele tá fazendo isso muito bem. E os clubes aí da Europa avaliam assim também o Ryan? Já tem interesse, tem valor? Como é que tá o moral dele por aí, Bruno Andrade? Ô Bruno, quando a gente estreou nosso programa, nossa live na segunda-feira, um dos recortes que mais viralizaram, ele nem era assunto, mas eu incluí o Ryan porque na ocasião o Hernan falava sobre as vendas, as contratações, enfim, o vai e vem do Vasco. E eu recordei que o Porto aqui de Portugal havia tentado o Ryan na última janela, a negociação não foi para frente porque o Vasco colocou a fasquia lá em cima, 18 milhões de euros, o Porto gostou, disse que continuaria acompanhando, que tentaria então para janeiro uma proposta. A questão é que daquele momento para cá, e também juntando a segunda-feira porque trouxemos essa informação, o Ryan lá atrás era avaliado em 18 milhões de euros pelo Vasco, agora já ficou avaliado em 30 milhões de euros, ou seja, um acréscimo de 12 milhões de euros na avaliação interna do Vasco. Isso dá mais ou menos 191 milhões de reais, muito por conta, claro, da evolução nos últimos jogos, dos elogios do Fernando Diniz, e também coloco aqui o recente elogio, o Felipe Melo fez coro publicamente também para ter o Ryan e para ver o Ryan na seleção brasileira. Então aqui, a primeira informação envolvendo o Ryan para além daquela que o Porto continua interessado, de 18 milhões de euros para 30 milhões de euros é a avaliação dele de mercado interna. Como o contrato é curto, ou seja, é muito pouco provável você vender um jogador por 30 milhões de euros faltando só um ano de contrato. O contrato dele termina em dezembro de 2026. E apurando aqui sobre valores interessados, o que me passaram é que o Vasco já procurou e abriu conversas para tentar, se vai conseguir é outra história, mas para tentar renovar o contrato do Ryan, esticar a duração de contrato, valorizar o salário dele e aumentar a multa rescisória para ter uma segurança, uma proteção em relação a eventuais interessados. Então a negociação para a renovação está em andamento, as conversas, o valor de mercado cresceu. E outro ponto que mostra e garante de fato que os tubarões do futebol europeu vão atrás do Ryan em janeiro, alguns já foram inclusive em agosto, ele tem ali como intermediário, ele não é agenciado por esse profissional, mas ele é intermediado pelo Pini Zahavi. O Pini Zahavi é sócio do Humberto Paiva, brasileiro. A última imagem que nós temos de Pini Zahavi e Humberto Paiva foram eles os intermediários da negociação do Neymar, quando o Neymar sai do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Foram esses dois profissionais, para além do pai, Neymar pai, foram os três que fizeram essa negociação. O Pini Zahavi, para os mais antigos, se a gente puxar um pouco a cassete para trás, foi ele que, juntamente com Kia Jorabichian, foram os nomes fortes da MSI no Corinthians ali entre 2005 e 2007. É um israelense que continua muito forte no futebol, continua muito ligado, é dos principais empresários do futebol mundial. Então o Pini Zahavi tem ali uma autorização para buscar interessados, para buscar propostas pelo Ryan em janeiro, a ver se atingirá os 30 milhões de euros. E se atingir os 30 milhões de euros, ele passa a ser a venda mais cara da história do Vasco. Até então o Paulinho, hoje no Palmeiras, quando foi vendido para o Leverkusen por 18,5 milhões de euros, é o mais caro. O Paulinho, se atingir 20 ou 30, passa então, o Ryan, perdão, passa a ser a venda mais cara de sempre da história do Vasco. A única coisa que me pegou aí foi esse contrato ser até o final do ano que vem, né? Não, mas aí precisa correr para renovar, né? Então, mas aí é uma questão interessante essa dessa negociação, porque assim, normalmente, e não é diferente agora com o Vasco, você chama o garoto, chama os representantes para renovar o contrato, para estender o contrato, para você ter uma segurança de que você não vai perder ele de graça. E aí normalmente se faz um acordo. Então, por exemplo, chegou a primeira proposta de um grande europeu, tipo, sei lá, o Manchester City, quer comprar por 25, beleza, a gente vai fazer negócio. O Vasco não renova para segurar ele, porque sabe que tem muito mercado, mas o Vasco precisa dessa segurança para poder não ver sua joia, talvez a grande joia aí dos últimos anos, sair de graça.
Então, assim, e como a relação do garoto com os seus familiares, dos empresários com o Vasco é muito boa e o Pedrinho é um cara muito do diálogo, não é do confronto, é do diálogo, essa renovação tem tudo para sair, para o Vasco se sentir seguro, né, e valorizado para poder fazer uma venda e, claro, com um, entre aspas, acerto, que se vier uma proposta que seja interessante para o Rayan, para os representantes, o Vasco ajuda fazendo o negócio. E que o Vasco tem essa segurança para renovar e para Porto... pedir aí esses 30 milhões, né? Não vender... Eu não tenho dúvida que se ele jogasse num time equilibrado financeiramente, né, Bruno, como... Se fosse Palmeiras, Flamengo, esquece. Era no mínimo 30 milhões. Já estava renovado esse contrato. Já estava renovado antes de estrear no profissional e a multa já estaria lá no alto, Bruno. O Hernan tocou num ponto fundamental. O Hernan tocou num ponto fundamental é que, com a relação do Rayan, dos seus familiares, dos seus representantes com o Vasco, consequentemente com o Pedrinho, é muito boa, é muito provável que exista renovação. Até para não sair de graça, é muito pouco provável o Rayan fechar essa porta assim pro Vasco, sem fazer com que o Vasco receba 0 bola. Então é uma renovação, claro, para valorizar o jogador, enquanto ele não sai, o salário fica maior, mas é muito mais para proteger em relação à multa e o Vasco receber alguma coisa. E só para fechar do meu lado, pelo menos em relação ao Rayan, para além do Porto, que nós já falamos, ele tem interessados no futebol inglês e também interessados na Arábia Saudita, que sempre tem muito dinheiro, e ele entra naquela lista de jogadores abaixo de 21 anos que podem ser inscritos como estrangeiros. Não custa lembrar que na Arábia Saudita você pode inscrever até 10 estrangeiros, 8 acima de 21 anos e 2 abaixo de 21 anos. E muitos dos clubes, dos principais, sempre tem ali uma vaguinha aberta para esse jogador abaixo de 21 anos. Então o Rayan passa a ser muito apetecível, não só para o futebol europeu, mas também para o futebol saudita. E tem também um outro ponto importante, que é o fator Fernando Diniz. O Diniz no Fluminense, o André recebeu uma proposta, o André volante, seleção, tá, hoje na Premier League. O André recebeu uma proposta do Liverpool, à época. O Diniz era técnico e o Fluminense estava disputando a Libertadores, tinha passado de fase e estava avançando bem. Ele recebe uma proposta do Liverpool. O Fernando Diniz chama o André, os dois têm um papo reto e o André promete pro Diniz, eu vou ficar, vamos brigar pela Libertadores, mas se vier uma outra proposta pós-Libertadores, você me libera? Ou o clube libera? Sim. O Diniz falou assim, você tem a minha palavra. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E não vai ser diferente com o Rayan. Então, rapaziada, vocês teve aí a palavra, tá? E vocês ouviram sobre a notícia do Rayan. Espero que o Rayan se concretize melhor no futebol, que ele consiga dar pelo menos uma oportunidade agora nessa próxima data FIFA, pelo menos para ser testado, tá? Futebol para isso ele está tendo, número para isso ele está tendo. E para mais notícias do Vasco, tá? É só estar inscrito aqui no canal Golaço TV. Tamo junto, até o próximo vídeo.